A porta do café esquina bateu com força quando Tomás entrou, o sino tilintando como um alarme que ninguém queria ouvir. Ele estava encharcado pela chuva fina de Lisboa, o cabelo castanho colado na testa, os olhos castanhos escuros carregados de uma raiva que não conseguia mais conter. Basta, gritou para o salão quase vazio, a voz ecoando entre as mesas de madeira antiga. A partir de hoje, o Wi-Fi só funciona para quem consumir. Chega de freeloader-se. As poucas cabeças viraram-se. Uma delas era de Miguel, sentado no canto habitual junto à janela, o laptop aberto, uma chávena de galão já fria há horas ao lado. Miguel ergueu o olhar devagar, e por um segundo os seus olhos verdes encontraram os de Tomás. Houve um silêncio pesado, como se o tempo tivesse parado. Tomás sentiu o coração acelerar de forma estranha, raiva misturada com algo que ele odiava admitir, desejo reprimido. Tomás era o dono do café há 5 anos, desde que herdara o pequeno estabelecimento do tio no coração do príncipe real. Aos 32 anos, alto, ombros largos, barba bem aparada, ele era conhecido pela simpatia fácil com os clientes habituais. Mas nos últimos meses algo mudara. As mesas ficavam ocupadas o dia inteiro por estudantes e nómadas digitais que pediam um café expresso e passavam horas no Wi-Fi gratuito, sem consumir mais nada. O negócio estava a afundar. Tomás precisava agir. Mas a verdade mais profunda, aquela que ele enterrava todas as noites quando se deitava sozinho, era outra. Ele estava cansado de ver Miguel todos os dias, sentado ali, lindo e distante, e não conseguir dizer uma única palavra que não fosse sobre o menu. Miguel fechou o laptop devagar. Tinha 28 anos, era designer gráfico freelancer, recém-chegado de Coimbra depois de uma separação dolorosa. O café esquina tornara-se o seu refúgio. Gostava do cheiro a pastel de nata recém-saído do forno, da luz que entrava pela janela grande, e sobretudo do dono, Tomás, que passava por ele com um bom dia rouco que fazia o seu peito apertar. Miguel era gay, assumido para os amigos próximos, mas em Lisboa ainda sentia o peso dos olhares, das perguntas não ditas da família conservadora. E Tomás parecia tão heterossexual, tão seguro, com aquelas namoradas ocasionais que apareciam de vez em quando. Miguel convencia-se de que era só admiração. Nada mais. Desculpe lá, disse Miguel por fim, a voz baixa mas firme. Eu consumo todos os dias. Um galão e um pastel. Não sou freeloader. Tomás aproximou-se, o avental ainda sujo de farinha. Sentia o calor subir-lhe ao rosto. Não é pessoal. É para todos. Mas pareceu pessoal, respondeu Miguel, sustentando o olhar. Havia um desafio ali, mas também vulnerabilidade. Se o problema sou eu, diga. Tomás engoliu em seco. Queria dizer tanta coisa. Queria dizer que o problema era exatamente ele, que todos os dias olhava para Miguel e sentia um vazio enorme por não poder tocar-lhe na mão, por não poder perguntar se ele estava bem, se precisava de algo mais do que café. Mas disse apenas, não é nada disso. São as contas. O café não aguenta mais. Miguel assentiu devagar, mas não desviou o olhar. Compreendo. Então amanhã trago trabalho pago. Ou talvez possamos conversar sobre uma parceria. Eu faço design. Podia renovar o vosso logotipo, o menu, o Instagram. Em troca do Wi-Fi e de mais alguns galões. Tomás sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Uma parceria. Passar mais tempo com Miguel. Era perigoso. Demasiado perigoso para alguém que crescera numa família católica tradicional do Alentejo, onde ser gay era algo que não se dizia, e muito menos se vivia. Ele ainda não tinha contado a ninguém, nem aos pais, nem aos amigos de infância. Vivia numa mentira confortável, com namoradas de fachada que duravam poucos meses. Penso nisso, respondeu secamente, virando-se para o balcão. Naquela noite, sozinho no apartamento por cima do café, Tomás não conseguiu dormir. Revia o olhar de Miguel vezes sem conta. Idiota, murmurou para si mesmo. Ele nem sabe. Nem imagina. Mas no fundo, uma vozinha insistia, e se souber? E se ele sentir o mesmo? No dia seguinte, Miguel voltou. Pediu um galão e sentou-se no mesmo lugar. Tomás serviu-o em silêncio, mas deixou um pastel de nata extra na bandeja. Cortesia da casa, disse, sem olhar nos olhos. Miguel sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro.
Obrigado. Então pensou na proposta. Tomás respirou fundo. Sim. Aceito. Mas com uma condição: trabalhamos aqui depois do fecho. Só nós os dois. O coração de Miguel deu um salto. Só eles os dois. À noite. Combinado. Assim começou algo que nenhum dos dois sabia nomear. Todas as noites, depois de fechar o café às 22 horas, Miguel ficava. Mostrava esboços no laptop, Tomás dava opiniões, trazia vinho da garrafeira do tio. Conversavam sobre tudo, música, viagens, a vida em Lisboa. Mas nunca sobre o que realmente importava. Até que uma noite, depois de 3 semanas, Miguel disse baixinho: sabes, Tomás, às vezes penso que este café é o único lugar onde me sinto em casa. Tomás olhou para ele longamente. O vinho tornava tudo mais perigoso. Porquê? Miguel hesitou. Porque tu estás aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tomás sentiu o mundo girar. Queria fugir. Queria abraçá-lo. Em vez disso, levantou-se bruscamente. Tenho de arrumar a cozinha. Miguel baixou a cabeça, o peito apertado de vergonha e medo. Tinha dito demais. Demasiado cedo. Na manhã seguinte, Miguel não apareceu. Nem no dia seguinte. Tomás olhou para a mesa vazia junto à janela e sentiu um vazio que nenhuma conta por pagar alguma vez causara. Passaram-se 5 dias sem Miguel. Tomás tentava convencer-se de que era melhor assim. Menos complicações, menos risco de se expor. Mas cada manhã, ao abrir o café, olhava instintivamente para o canto da janela. Vazio. O pastel de nata que preparava a mais ficava intacto. Na sexta noite, a chuva caía forte sobre Lisboa. Tomás estava a fechar quando a porta se abriu de rompante. Era Miguel, encharcado, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. Desculpa, disse logo, a voz trêmula. Fugi como um cobarde. Mas não aguento mais fingir. Tomás ficou paralisado junto ao balcão. Fingir o quê? Miguel aproximou-se, pingando água no chão de madeira. Que não sinto nada. Que não penso em ti todas as noites. Que não morro de medo de te perder por dizer a verdade. Parou a 1 metro dele: eu sou gay, Tomás. E estou apaixonado por ti desde o primeiro dia que entrei aqui. As palavras caíram como um trovão. Tomás sentiu o sangue gelar e depois incendiar. Todos os medos acumulados, a família, os amigos, a vizinhança conservadora, a própria imagem de homem forte, vieram à tona. Recuou um passo. Não podes dizer isso, murmurou. Porquê? Porque tens medo. Ou porque sentes o mesmo e não suportas admitir. A voz de Miguel tremia de raiva e dor. Eu vi nos teus olhos. Todas aquelas noites. O jeito como me olhas quando pensas que não reparo. Tomás virou o rosto. Lá fora, a chuva batia nas vidraças. Dentro dele, uma tempestade pior. Eu não sou como tu. Miguel deu um passo à frente. Mentes. Mentes para ti próprio todos os dias. Eu sei o que é isso. Passei anos em Coimbra escondido, com namoradas de fachada, a odiar-me por dentro. Mas cansei. Não quero mais viver assim. Tomás apertou os punhos. A minha família nunca vai aceitar. Os clientes, este bairro, tudo. E tu? Vais viver para sempre para os outros. Miguel estava quase a gritar agora, lágrimas misturando-se com a chuva no rosto. Prefere morrer por dentro a viver uma vez na vida. Tomás olhou para ele, o peito a subir e descer rapidamente. Queria tocar-lhe, queria dizer que sim, que sentia exatamente o mesmo há meses. Mas o medo era uma corrente de ferro. Vai-te embora, disse por fim, a voz rouca. Por favor. Miguel ficou imóvel por segundos que pareceram eternos. Depois assentiu devagar, os olhos cheios de uma dor que Tomás nunca esqueceria. Está bem. Adeus, Tomás. A porta bateu. O sino tilintou como um lamento. Naquela noite, Tomás não dormiu. Ficou sentado no escuro do café, a olhar para a mesa vazia de Miguel.
Chorou em silêncio, coisa que não fazia desde criança. Covarde, repetia para si mesmo. Covarde. No dia seguinte, colocou um novo aviso na porta: Wi-Fi apenas para clientes que consumam mínimo 5 euros. Era uma forma de punir a si mesmo, de afastar qualquer possibilidade de Miguel voltar. Mas Miguel não voltou. Passou uma semana, 2. Tomás afundava-se em trabalho, em silêncio, em culpa. Até que uma tarde entrou Sofia, a melhor amiga de Miguel desde a universidade. Alta, cabelo curto, olhar direto. Sentou-se ao balcão. Preciso de falar contigo, disse sem rodeios. Tomás serviu-lhe um café sem perguntar. Sobre o quê? Sobre o Miguel. Ele está destruído. Mal come, mal dorme. Disse-me o que aconteceu. Sofia olhou nos olhos. Ele ama-te. E tu destruíste-o. Tomás sentiu o chão abrir-se. Eu não quis. Mas fizeste. Por medo. E o medo não é desculpa para magoar quem amamos. Sofia baixou a voz. Ele vai-se embora de Lisboa no fim do mês. Volta para Coimbra. Diz que não aguenta ficar na cidade onde te viu todos os dias. As palavras foram como facadas. Tomás fechou os olhos. Imaginou Miguel longe, para sempre. O vazio tornou-se insuportável. Eu não sei o que fazer, confessou pela primeira vez em voz alta. Sofia pousou a mão sobre a dele, então descobre. Antes que seja tarde. Quando Sofia saiu, Tomás ficou sozinho. Olhou para o telemóvel. O contacto de Miguel estava lá, guardado como cliente Wi-Fi. Apagou e voltou a escrever, Miguel. Não ligou. Ainda não tinha coragem. Mas algo começara a rachar dentro dele. Os dias seguintes foram um inferno lento. Tomás abria o café como autômato, sorria forçado aos clientes, mas por dentro desmoronava. Sonhava com Miguel todas as noites, o sorriso tímido, o olhar verde, a voz baixa dizendo, porque tu estás aqui. Acordava suado, o coração aos saltos, a culpa a devorá-lo. Decidiu escrever uma carta. Papel verdadeiro, caneta, como nos tempos antigos. Passou horas a rasgar folhas, as palavras nunca pareciam suficientes. Querido Miguel. Não sei se vais ler isto. Talvez já tenhas partido. Mas preciso de dizer que foste o primeiro homem que me fez questionar tudo. O primeiro que me fez sentir vivo de verdade. Tenho medo, um medo enorme, mas o medo de te perder é maior. Se ainda estiveres em Lisboa, encontra-me no café na sexta-feira à noite, depois do fecho. Se não apareceres, vou entender e desejar-te toda a felicidade do mundo. Tomás. Dobrou a carta, colocou-a no envelope branco. No dia seguinte, pediu a Sofia para entregar. Ela aceitou sem comentários, apenas um olhar que dizia, agora contigo. A sexta-feira chegou como uma sentença. Tomás fechou o café mais cedo, limpou tudo 2 vezes, acendeu velas pequenas nas mesas para disfarçar o nervosismo. Vestiu a camisa azul que Miguel uma vez dissera que ficava bem. Às 22h30, a porta permaneceu fechada. Às 23h, nada. Às 23h30, Tomás apagou as velas, o peito pesado como chumbo. Acabou, pensou. Perdi-o para sempre. Quando ia desligar as luzes, o sino tilintou. Miguel entrou devagar, casaco escuro, olhos baixos. Li a carta, disse simplesmente. Tomás não conseguia falar. Apenas olhou para ele, os olhos marejados. Miguel aproximou-se. Também tenho medo. Mas prefiro ter medo contigo do que viver sem ti. Tomás deu um passo à frente, hesitante. Depois outro. Até que as mãos se encontraram, trêmulas. Pela primeira vez, tocaram-se de verdade, não um roçar acidental, mas um aperto firme, desesperado. Desculpa, sussurrou Tomás. Sou um cobarde. Não és. Estás aqui agora, respondeu Miguel, a voz embargada. Ficaram assim longos minutos, de mãos dadas no meio do café vazio, como se o mundo lá fora tivesse parado. Mas o mundo não para. Na manhã seguinte, um cliente habitual,
o Sr. António, vizinho conservador, viu-os pela janela arrumar as mesas juntos, demasiado próximos, e franziu o sobrolho. Comentou com a mulher. A mulher comentou com a filha. A filha publicou no grupo de WhatsApp do bairro. Em 2 dias, o rumor espalhou-se. O dono do café esquina agora anda com um rapaz. Clientes antigos deixaram de aparecer. Alguns olhavam torto. 1 ou 2 deixaram comentários homofóbicos baixinho. Tomás sentiu o chão tremer outra vez. O negócio, já frágil, começou a sofrer de verdade. Miguel quis afastar-se. Não quero prejudicar-te. Mas Tomás, pela primeira vez, resistiu. Não. Não fujo mais. Decidiram enfrentar juntos. Miguel acelerou o projeto de rebranding, novo logotipo com cores subtis do arco-íris, menu renovado, Instagram com fotos luminosas do café e legendas sobre inclusão. Alguns seguidores aplaudiram. Outros unfollowou. A tensão cresceu. Uma noite, alguém escreveu com spray na porta: "Aqui não queremos viados." Tomás limpou antes de abrir, mas as letras vermelhas ficaram gravadas na sua alma. Miguel chorou no ombro dele: "Talvez seja demais para ti." Tomás abraçou-o forte. Não. É demais para eles não nos aceitarem. Mas eu aceito-te. Isso basta por agora. Começaram a aparecer novos clientes, jovens do Príncipe Real, casais LGBT, turistas que viam as publicações. O café encheu-se de novo, mas de gente diferente. Mais colorida. Mais viva. Ainda assim, Tomás não contara à família. Esse era o próximo abismo. O Natal aproximava-se. Tomás recebeu o telefonema habitual da mãe: "Vais passar a consoada conosco no Alentejo, filho? Estamos com saudades." Era tradição. Toda a família reunida na casa antiga, missa do galo, bacalhau, filhos pródigos regressando. Tomás nunca faltara. Mas este ano levava Miguel. A ideia surgiu numa noite, depois de mais uma discussão com um cliente intolerante que Miguel defendera com coragem. Tomás olhava para ele, admirado, e pensou: "Quero que os meus pais conheçam o homem que me salvou." Contou a Miguel. Este empalideceu. "Estás louco. Eles não sabem nada de ti. Vão odiar-me. Vão odiar-nos. Talvez. Mas se eu continuar a esconder-te, vou odiar-me a mim próprio para sempre." Miguel chorou. De medo, de amor, de orgulho. Partiram de carro na véspera de Natal. A viagem foi silenciosa, mãos dadas sobre a alavanca de mudanças. Tomás sentia o estômago às voltas. A mãe abriu a porta com um sorriso enorme, abraçou-o forte. Depois viu Miguel atrás. "Este é o Miguel", disse Tomás, a voz firme apesar do tremor interior. "O meu namorado." O silêncio que se seguiu foi glacial. A mãe ficou com a boca entreaberta. O pai, que vinha da sala, parou no corredor. "Namorado?", repetiu a mãe, como se a palavra fosse estrangeira. "Sim, mãe. Eu sou gay. Amo Miguel." O pai avançou, o rosto vermelho. "Isso é uma brincadeira de mau gosto, Tomás." "Não é brincadeira, pai. É a minha vida." Seguiu-se uma discussão violenta. Palavras duras, acusações, lágrimas da mãe, ameaças do pai de "nunca mais pôr os pés aqui." Os irmãos mais novos olharam chocados. Miguel quis ir embora, mas Tomás segurou-lhe a mão. "Não. Ficamos até ao fim." Passaram a noite num hotel próximo. Miguel tremia nos braços de Tomás. "Desculpa ter-te arrastado para isto." "Não peças desculpa por seres honesto", respondeu Miguel, beijando-lhe a testa. "Estou orgulhoso de ti." No dia de Natal, a mãe ligou. A voz chorosa. "Volta para casa, filho. Só tu. Precisamos de falar." Tomás recusou. Ou aceitam-nos os dois, ou não aceitam nenhum. Houve semanas de silêncio familiar. Tomás sofreu como nunca. Sentia-se órfão em vida. Mas o café floresceu. A história do dono corajoso do Príncipe Real correu nas redes.
Jornais locais fizeram reportagens. Vieram entrevistas, eventos LGBT, perida antecipada. O café esquina tornou-se símbolo. Miguel mudou-se para o apartamento de cima com Tomás. As noites eram de paz depois da tempestade, cozinhar juntos, rir, planear futuro. Até que, em março, a mãe apareceu à porta do café. Sozinha. Olhos inchados. Posso entrar? Tomás serviu-lhe um chá. Ela olhou em volta, viu as fotos novas nas paredes, ele e Miguel sorridentes. Errei, disse por fim. Perdi meses com o meu filho por orgulho e ignorância. Posso conhecer o Miguel? Quando Miguel saiu da cozinha, a mãe levantou-se e abraçou-o, chorando. Desculpa, meu querido. Bem-vindo à família. O pai demorou mais. Só em maio, numa visita silenciosa, apertou a mão de Miguel e murmurou: cuida bem dele. A ferida sarava devagar, mas sarava. A vida parecia finalmente equilibrada. O café prosperava, o relacionamento solidificava-se, a família começava a aceitar. Mas o passado de Miguel guardava uma sombra. Numa noite de verão, recebeu uma mensagem inesperada: preciso de falar contigo. É urgente. Rafa. Rafa era o ex-namorado de Coimbra. Aquele por quem Miguel sofrera há anos, aquele que o traíra com uma mulher para provar que era normal. Aquele que destruíra a sua confiança. Miguel mostrou a mensagem a Tomás, pálido. Bloqueia-o, aconselhou Tomás, tentando esconder o ciúme que lhe queimava o peito. Não consigo. Ele diz que está doente. Que precisa de desculpas antes de tratamentos pesados. Tomás sentiu o medo antigo regressar. E se Miguel ainda sentisse algo? E se Rafa o manipulasse outra vez? Miguel foi encontrar Rafa num café neutro. Voltou destruído. Rafa estava realmente doente, linfoma, e queria perdão. Chorou, pediu para voltarem, disse que sempre amara Miguel. Disse-lhe que não, contou Miguel a Tomás, voz trêmula. Que amo outra pessoa. Mas doeu vê-lo assim. Tomás abraçou-o, mas dentro dele crescia a insegurança. E se ele precisar de ti? E se? Interrompeu Miguel com firmeza. Escolhi-te. Para sempre. Ainda assim, Rafa começou a mandar mensagens quase diárias. Pedidos de ajuda, súplicas, manipulação emocional. Miguel respondia cada vez menos, mas a culpa corroía-o. Uma noite, Rafa apareceu no café esquina. Magro, careca da quimioterapia, olhos fundos. Preciso de falar com Miguel, disse a Tomás, voz fraca. Tomás sentiu o sangue ferver. Ele não quer ver-te. Por favor, só 5 minutos. Miguel saiu da cozinha ao ouvir as vozes. Parou ao ver Rafa. Vai-te embora, disse baixinho. Não consigo viver sem saber que me perdoas, implorou Rafa, lágrimas nos olhos. Clientes olharam. A tensão era palpável. Tomás deu um passo à frente. Ele já te perdoou. Mas não te quer na vida dele, respeita isso. Rafa olhou para os dois, depois baixou a cabeça. Compreendo. Desejo-vos felicidade. Saiu cambaleando. Miguel tremia. Tomás abraçou à frente de todos, sem medo. Naquela noite, Miguel apagou o número de Rafa para sempre. Acabou, disse. O passado acabou. Tomás beijou longamente. O futuro é nosso. Um ano depois, o Café Esquina celebrava o segundo aniversário da Nova Era. Decoração colorida, bandeiras arco-íris discretas, música ao vivo. Tomás subiu ao pequeno palco improvisado, microfone na mão. Há 2 anos, cansei-me de freeladear-se e coloquei um aviso na porta. Mal sabia que o maior freeladear da minha vida era o medo, medo de amar, de ser quem sou, de perder quem importa. Olhou para Miguel na primeira fila, olhos brilhantes. Hoje este café está cheio de amor, de coragem, de pessoas incríveis. E tudo graças a um homem que entrou aqui encharcado, pediu um galão, e mudou tudo. Aplausos. Miguel corou. Tomás desceu do palco, ajoelhou-se à frente dele. Miguel, vivemos infernos juntos.
Perdemos clientes, amigos, quase perdemos um ao outro. Mas ganhamos nós. Ganhamos verdade. Quero passar o resto da vida contigo. Queres casar comigo? Silêncio. Depois Miguel, lágrimas nos olhos, sim. 1000 vezes sim. Abraço, beijo casto mas intenso, aplausos ensurdecedores. A mãe de Tomás, agora frequente no café, chorava de emoção na mesa com o pai, que batia palmas orgulhoso. Sofia filmava tudo, rindo e chorando. Na parede, o novo logotipo desenhado por Miguel, 2 chávenas entrelaçadas formando um coração sutil, com a frase "Amor não paga conta, mas enche a casa". O sino da porta tilintava sem parar com novos clientes entrando. Tomás e Miguel dançaram devagar no meio do salão, entre amigos, família, estranhos que se tornavam aliados. No pensamento de Tomás, valeu cada lágrima. Cada medo. Cada não dito que finalmente disse. No pensamento de Miguel, encontrei casa. Encontrei ele. E Lisboa, lá fora, brilhava com luzes de verão, como se a cidade inteira aprovasse. O amor, finalmente, vencera o silêncio.